Hoje a melodia ela é um pouquinho diferente, talvez um pouco complicada, mas eu particularmente acho essa melodia muito gostosa de cantar. Ela é assim, ó. Deixa eu tocar lá uma vez. Então, esse salmo, eu dividi ele de em dois versículos, né? Aqui, esse pentagrama que vocês estão vendo, ele vai servir para dois versículos em vez de um versículo, como a gente estava fazendo nos dois últimos encontros, tá? Então, aqui o versículo 1 e o versículo 2 vão... o versículo 1, ele termina nesse meio aqui, ó, onde está a setinha. E o versículo 2, então, começa aqui nesse lazinho. Só aqui nos três últimos versículos, né, como o Salmo 122, ele termina no nono versículo, é ímpar, então eu juntei ele com o versículo 8, mas também deu bem certinho, de forma igual. Vai ficar assim, então, ó. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararão os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estava construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Valeu, legal, muito obrigado. Então vamos lá, gente amada e querida. Para quem está chegando hoje pela primeira vez, nesses últimos 4 estudos, nós estamos estudando os cânticos de romagem. Os cânticos de romagem, eles começam lá no Salmo 120 e vão até o Salmo 134. Cânticos de romagens é uma coleção de salmos no meio do livro dos Salmos, composto por esses 15 cânticos que eram entoados e cantados nas peregrinações do povo de Israel para a cidade de Jerusalém. O Salmo 122, esse que nós vamos refletir nele hoje, tem o primeiro versículo como um dos versículos mais conhecidos por nós, talvez também desde o tempo da escolinha bíblica, e que a gente ouve muito seguidamente no início dos nossos cultos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem até uma musiquinha que a gente aprendeu a cantar, que é justamente baseada nesse versículo. Então, o Salmo 122, ele é o terceiro dos cânticos de romagem. E ele também foi escrito, ou melhor, ele é escrito por Davi. Queria chamar a atenção para o título deste salmo. Eu dei uma olhada nas diversas, em 3 versões da Bíblia,
Quem está com a Bíblia RA, que é a Revista e Atualizada, encontra aí no título desse salmo, Oração pela Paz de Jerusalém. Se alguém estiver com a Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje, vai encontrar como título Elogio a Jerusalém. E se alguém estiver ainda com uma versão católica, que é a Bíblia de Jerusalém, uma das melhores versões da Bíblia em idioma português, vai estar lá com o título Saudação a Jerusalém. Vocês observam aí que nos 3 títulos houve uma chamada de atenção para a palavra Jerusalém. Jerusalém, que é a capital do povo de Deus no Antigo Testamento, depois que os reinos se unificaram. Bom, Jerusalém, ela é uma das cidades mais antigas do mundo. E ela é atualmente importante principalmente para 3 povos, que são os cristãos, os judeus e os muçulmanos. Alguém esses dias me perguntou, mas qual é a diferença de judeu e de cristão? É uma boa pergunta. Judeu, até a vinda de Cristo, todos os cristãos, ou todos os judeus eram cristãos. A partir da cristão, entendendo como nós compreendemos hoje, que esperavam o Messias e confiavam em Cristo como Salvador. Perdão. A partir da vinda de Cristo, alguns judeus não aceitaram Jesus como Messias. Então, esses se tornaram o judaísmo. O judaísmo são os judeus que continuam à espera do Messias. E aqueles judeus que então creram e aceitaram Cristo como Salvador, esses são os cristãos, né, a partir do Novo Testamento. Só mudou a terminologia. Deixaram de ser chamados de judeus ou de israelitas e passaram a ser chamados de cristãos. Lembrando que, inicialmente, a palavra cristão, o adjetivo cristão, era um adjetivo pejorativo. Está lá em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, no capítulo 9, quando os judeus foram chamados, então, os seguidores de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos. Foi uma espécie de apelido. Esta cidade de Jerusalém, que é uma das cidades mais faladas, também nos meios de comunicação, principalmente ali nos jornais, tanto da televisão como nos jornais escritos e também os midiáticos, atualmente é um grande palco de guerra. A gente vai observar que ela é uma terra disputada justamente, principalmente por cristãos, judeus e muçulmanos. Só que Jerusalém, quando a gente estuda sobre Jerusalém, a gente percebe que ela é um misto de religiões. Lá convive uma infinidade de religiosidades que aparentemente convivem bem, mas que na realidade é uma grande e forte rivalidade, o que acontece em Jerusalém. Porque todos aqueles povos, especialmente cristãos, judeus e muçulmanos, cada um deles se acha o dono daquela terra. Haja visto que todos dizem que são os descendentes da promessa feita lá em Abraão, né? Uma vez que os muçulmanos, eles descendem de Ismael, que era o filho que Abraão teve com a sua serva Agar. Jerusalém, é verdade que ela exerce um fascínio sobre muitas pessoas, e muita gente tem vontade de conhecer a cidade de Jerusalém. Há muitas pessoas que manifestam o seu desejo de um dia talvez viajar à Terra Santa e conhecer não só Jerusalém, mas todos os outros lugares, especialmente ligados à vida do nosso Senhor Jesus. E quem viaja à Terra Santa relata que sofre um impacto muito forte, uma experiência emocional muito, muito vívida, especialmente da parte daqueles que visitam a cidade de Jerusalém. Em 1930, se não me engano, tem um médico que ele criou uma sigla chamada Síndrome de Jerusalém. O que é a Síndrome de Jerusalém? Observou-se que muitas pessoas que visitam Jerusalém, muitos peregrinos, quando eles chegam lá, eles sofrem algumas alterações psicológicas tão fortes que eles desenvolvem uma espécie de psicose.
enquanto estão visitando Jerusalém. E o que essa psicose se manifesta de que maneira? Ela se manifesta em alterações emocionais, que a pessoa fica, parece que em êxtase, ou então enlouquecida, e começa a manifestar vários sintomas esquisitos. E esses sintomas, então, denominam a síndrome de Jerusalém. Eles desaparecem após alguns dias ou algumas semanas depois que a pessoa vai embora. Não quer dizer que todo mundo que visita Jerusalém vai ser acometido por esta síndrome. Mas é para dizer como é tão forte a experiência que alguns passam, como, por exemplo, o Muro das Lamentações. Vocês já devem ter visto na televisão o povo lá chorando diante do Muro de Lamentação, batendo com a cabeça, batendo com as mãos no Muro de Lamentação, colocando lá os seus papeizinhos, como se fossem os seus pedidos, as suas promessas. Então, há muita gente que tem uma certa visão mística ainda sobre Jerusalém. Por que eu estou falando tudo isso de Jerusalém? Porque o nosso salmo hoje, ele se volta para a Jerusalém, mais especificamente sobre o templo. Jerusalém, quando a gente olha lá para o templo do Antigo Testamento, era uma terra, ela fica em cima do Monte Sião, né, uma região privilegiada. Eu disse para vocês na semana passada que ela tem defesas naturais. De um lado tem os penhascos e o deserto, e do outro lado as montanhas, e depois ela tem também, para um lado, o mar, que fica distante, mas é ao lado do mar, e para o outro lado as terras boas para serem cultivadas. Jerusalém, que fica na Palestina, ou na terra de Canaã, a terra prometida, ela pertencia para os jebuseus. Os jebuseus, eles descendem de um dos filhos de Noé, né? E quem conquistou a cidade de Jerusalém, quem tomou ela dos jebuseus, foi o rei Davi. O rei Davi foi o segundo rei do povo de Israel. O primeiro foi Saul, o segundo foi Davi. E Davi reinou e tomou a cidade de Jerusalém mais ou menos lá pelo ano 1000 antes de Cristo. Então, por isso também Jerusalém, ela ficou conhecida como cidade de Davi. Então, quando vocês leem na Bíblia ou ouvem alguns cânticos ou músicas, a cidade de Davi, que cidade que era essa? Era a cidade de Jerusalém. Agora eu vou convidar vocês para pegarem a Bíblia e abrir lá no livro de Deuteronômio. Lá em Deuteronômio, capítulo 12, Deus havia prometido para Moisés que Deus escolheria um lugar específico aonde o povo deveria lhe prestar adoração. Vamos compreender bem essa parte, porque ela vai ser importante para a gente entender esse salmo. Deuteronômio, capítulo 12, do versículo 1 até o 7. Eu queria que um de vocês fizesse a leitura. Deuteronômio 12, 1 a 7. Quem achar pode sair lendo. Vou ler. São estes os estatutos e os juízes, são estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas, e os seus postes ídolos queimareis a fogo, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. 6. Até o 7. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que puserdes a vossa mão, vós
e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Muito obrigado. Esse texto é bastante esclarecedor para a gente conhecer esse salmo. No versículo número 6 aparece uma expressão, tem ao caso, mas eu vou explicar, significa ofertas que foram feitas algum voto, né? Isso é o significado, mas não é esse o nosso assunto aqui, só para vocês não ficarem com essa dúvida. Interessante que lá no começo do capítulo 12, ele começa descrevendo aonde é que os outros povos adoravam os seus deuses. Ele diz, adoram nas montanhas, adoram nos outeiros, debaixo das árvores, fazem os seus altares, erguem colunas, fazem postes ídolos e esculpem deuses e assim por diante. E Deus está dizendo para o seu povo, vocês vão destruir tudo isso. E no versículo 4 ele vai dizer assim, vocês não farão nada disso. Não vão erguer nada, não vão fazer altar, não vão fazer postes ídolos, colunas, nem nada. Versículo 5, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher para ali colocar o meu nome e a sua habitação. Então, notem, queridos irmãos, havia um lugar específico para o culto do Antigo Testamento. Havia um lugar específico escolhido por Deus, daqui a pouco nós vamos dizer por quê. Escolhido por Deus para que o povo fosse fazer os seus momentos de adoração. Vamos ler mais um texto de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 11. 31, 11. 31, 11. Quando todo Israel vier apresentar-se diante de Javé teu Deus, no lugar que ele tiver escolhido, tu proclamarás esta lei aos ouvintes de todo Israel. Muito obrigado, Ugner. Notem, quando todo Israel, quer dizer, quando todo o povo de Deus comparecer no lugar que Deus escolher. Então, quem é que escolhe Jerusalém como sendo o lugar do templo, como sendo o lugar de adoração? O próprio Deus. Bom, e qual é a razão pela qual Deus escolhe um único lugar para ser adorado? A razão é porque a gente tem que se lembrar o seguinte, depois que Jacó, ele saiu da terra prometida e foi lá para o Egito, a terra prometida ela foi tomada por uma porção de outros povos. Os jebuseus, os filisteus, os gerazeus e uma infinidade de povos que consta lá na Bíblia. E esses povos eram todos de origem pagã. E eles construíam edificações, adoravam os deuses, adoravam os objetos da natureza, as coisas da natureza, transformavam tudo em divindade. E Deus não queria que Israel fosse apenas mais uma religião no meio de tantas outras religiões espalhadas por ali. Então Deus queria mostrar a Israel que ele é o único Deus sobre o céu e sobre a terra. Que eles não precisavam adorar uma divindade para chover, outra para sair sol, outra para a terra produzir, outra para fertilizar e assim por diante, como acontecia com as nações pagãs ao seu redor. Então, em primeiro lugar, esta é uma das razões pela qual Deus escolhe um único lugar, para que Israel percebesse que Deus, o Deus revelado na Escritura Sagrada, é um Deus de totalidade, é um Deus completo, é um Deus único que reina e que governa sobre céu e sobre terra. Jerusalém, ela exercia uma importância grande nesse sentido, porque ela era, então, o centro religioso do povo de Israel, é de lá que saíam as orientações religiosas, é lá que aconteciam os cultos de adoração, e é também ali que estava a capital do reino, porque é ali que morava o rei. Então, notem que, o que significa isso? Que no tempo do Antigo Testamento, você não vai encontrar culto em igrejas ou congregações esparramadas, e nem tampouco nos assentamentos onde vivia o povo de Israel. Não existia ainda a questão do culto assim como nós entendemos. Aonde que aconteciam os cultos? Eles aconteciam dentro de cada lar, de cada casa, de cada família. Mas em que é que consistia esse culto familiar? Esse culto consistia basicamente no pai
por isso a família era patriarcal no Antigo Testamento. O pai tinha como função ler a Escritura, ler a Torá, para instruir os seus filhos, para instruir o seu lar. As ofertas e os dízimos daquilo que eles produziam, quer seja dos animais ou das colheitas, elas eram guardados, até quando eles fossem uma das peregrinações para serem levados ao templo em Jerusalém. Os sacrifícios também aconteciam quando eles peregrinavam para Jerusalém. Tinha 3 grandes festas por ano, onde eles procuravam ir. Mas era obrigatório ir em pelo menos uma festa por ano. Acho que é daí que os antigos pegaram aquela tradição de ir no culto, celebrar a Santa Ceia só uma vez por ano antigamente, né? Mas então, voltando aqui, Jerusalém então era esse centro importante da vida do povo de Israel, porque era Jerusalém que significava o lugar onde o povo tanto adorava a Deus, como também o lugar de onde vinha a instrução. Então, Jerusalém era uma cidade cercada por muros, era muito comum no tempo bíblico isso. E tinha várias portas de acesso, né? A Bíblia fala a porta leste, a porta oeste, e assim por diante, a porta do oriente. E essas portas, então, claro, elas eram monitoradas por guardas. E no meio da cidade de Jerusalém estava o templo. Interessante isso. Isso é um simbolismo. O templo ficar no meio exatamente era para ensinar o povo de que a presença de Deus estava no meio do seu povo, porque aquele templo, ele significava justamente a presença de Deus. Quando a gente lê o Salmo 122, esse alegrei-me quando me disseram, a gente agora tem que tentar se colocar na pele do salmista. E a gente percebe que Davi, ele também descreveu um certo impacto daquele que visita Jerusalém. Ele começa dizendo, né, alegrei-me quando me disseram. É um salmo para comemorar a reunião do povo de Israel na capital de Jerusalém. Sim. Mas Davi, ele inicia o salmo expressando justamente o quê? Expressando o entusiasmo, a ansiedade do peregrino que visita Jerusalém. E aí ele começa o versículo 1 dizendo, alegrei-me. Bem, Davi morava perto de Jerusalém. Provavelmente Davi nunca fez uma peregrinação assim como a grande maioria do povo fazia. O máximo que ele fazia, antes de ser rei, era uma pequena distância até chegar na cidade de Jerusalém. Mas ele compôs esse salmo. E esse salmo foi adotado por outros peregrinos como uma das canções de romagem. E interessante vocês observarem que Davi inicia o salmo falando no singular. Olhem lá, alegrei-me. E logo em seguida ele passa para o plural. Vamos à casa do Senhor. Quando a gente está sozinho, a gente diz, eu vou à casa do Senhor. Quando a gente quer convidar a multidão, a gente diz, vamos. Vamos todos nós. Então, diante desse convite, vamos a Jerusalém, a reação do peregrino também era de alegria. E por que essa alegria? Porque era um dia esperado. Eu já mostrei para vocês o que Jerusalém representava. Então, era dia de ir à casa do Senhor. Era um dia de ir adorar a Deus. Eu vou levar os meus dízimos, vou levar as minhas ofertas, estou esperando para oferecer os meus sacrifícios. Quem fica um bom tempo sem ir à igreja e que é um bom cristão, sente essa mesma falta, né? Você passa, às vezes, por um período de doença ou de impedimento legítimo de ir ao culto, de ir à igreja, e você fica ansioso também. Daqui a pouco, quando você... no próximo domingo eu já vou poder ir de novo à igreja. Como é que você se sente? Você fica ansioso, esperando por aquele momento. Porque para o cristão, ir à igreja não se limita a um evento social, encontro social. Aliás, esse vem em último lugar. Ir ao culto é ir à presença de Deus, é ir a um lugar onde Deus marcou. É um lugar onde especialmente vou adorar a Deus e vou ser servido por Deus. É muito mais importante. Então, é um cântico provavelmente entoado quando eles estavam chegando às portas de Jerusalém.
né? Por isso, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Expressa a emoção dos peregrinos que esperam chegar logo ao templo. Vão com aquela expectativa. Não vejo a hora de chegar lá. E aí ele passa no versículo 2, 1 ainda, né? Vamos à casa do Senhor. Os outros peregrinos sentem a mesma alegria. Nos Salmos, a expressão casa de Deus, que aparece aqui no versículo 1, é um termo para se referir ao tabernáculo. E o tabernáculo, posteriormente, veio a ser o templo de Jerusalém. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era uma tenda que era armada pelo povo nos acampamentos, enquanto ainda eram peregrinos, né, pelo deserto, enquanto ainda não estavam de posse da terra prometida. Então, eles armavam uma tenda. É interessante que essa tenda, ela era grande. Ela era feita com pilares de ouro, revestidos de ouro, tábuas revestidas de ouro, fincadas em bases de bronze, e todo o pátio em volta era cercado por cortinas feitas de linho, né, então que ficavam penduradas nessas estacas, e era literalmente uma barraca, e dentro tinha então as suas divisões também com pano de linho que ficavam presos por ganchos feitos também de bronze. Então esse era o tabernáculo. O tabernáculo quer dizer lugar de habitação. Notem a importância desse significado. Quem é que habita? Deus, né? Lugar da habitação de Deus. Vamos conferir aí alguns textos. 1 Crônicas 16, versículo 1. Vamos lá, 1 Crônicas 16, 1, e alguém já vai encontrando 1 Samuel 1, 7. 1 Crônicas 16, versículo 1. Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Muito obrigado. A Arca da Aliança era uma caixa de madeira onde tinha 4 querubins e era carregado por 4 levitas. Levitas que eram pessoas encarregadas, especificamente aquelas pessoas de cuidar das coisas do templo, né? Então essa era uma caixa que acompanhava o povo por onde eles iam. Ali dentro tinha os pães asmos, né? E as tábuas da lei, que Deus havia entregue para Moisés. E aquilo significava a presença de Deus no meio do povo. Isso já anteriormente ao templo, bem no começo da história do povo de Israel. E agora, então, eles trazem a arca de Deus e colocam aonde? No meio da tenda que lhe armara Davi. Então, olha, o primeiro templo foi uma tenda, né? No Antigo Testamento, então, era assim. O tabernáculo era literalmente uma tenda armada. 1 Samuel 1, versículo 7. E assim fazia Eucana todos os anos, sempre que ele subia ao templo de Jerusalém. Fenema a ofendia, e Ana chorava e não se alimentava. Muito obrigado. O Ugner leu aqui numa versão onde já fala no templo do Senhor. Mas quem está aí com a RA vai encontrar ali, subia à casa do Senhor. Então, a casa do Senhor é utilizada aqui como sinônimo de templo. Então, daí vem as expressões, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quer dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos no templo. 1 Crônicas, capítulo 17, vamos para lá. Nós vamos observar agora que Davi, ele sentiu o desejo de fazer um templo. E ele vai se questionar, ele vai dizer, puxa, mas até 1 Crônicas 17, 1 a 12. Davi vai dizer, até eu tenho uma casa bonita para morar, eu quero construir um templo para Deus. Então vamos ver o que é que Davi decidiu e o que é que Deus disse para ele. 1 Crônicas 17, 1 a 12. Quem pode ler? 1 Crônicas 17, do 1 até o 12. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã,
Eis que mora em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir a Israel ao dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todo o Israel, falei, acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não me edificais a casa de cedro? Agora, pois assim dirás o meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada e de detrás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos de diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo de Israel e plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Muito obrigado, Beth, pela leitura. Notem, então, que Davi, lá no versículo número 2... Não é para eu aparecer. No versículo 1 e 2, ele tem o desejo de fazer uma casa, um templo para o Senhor. No versículo número 4, Deus manda Natã dizer a Davi: tu não edificarás casa para minha habitação. E aí, então, depois no final, lá do versículo 11 e 12, Deus diz que quem faria esse templo seria o filho de Davi. No caso, seu sucessor, que foi o rei Salomão. Por que Deus não permite que Davi faça o templo? Davi tinha uma vida muito manchada de pecados. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas errou muito. Então, Deus tirou dele esse desejo do coração, esse privilégio de construir o templo do Senhor. E aí, agora, voltando lá para o Salmo número 122, o versículo 2 vai dizer: pararam os nossos pés. Então, olhem ali. Junto às tuas portas, ó Jerusalém. Pararam os pés, é como se ele dissesse: nós paramos no momento de admiração, no momento de contemplação. Ele fala agora nesse momento com a cidade a partir daqui. Vai começar o versículo 3 dizendo: Jerusalém que estás construída. Ele deixa de falar consigo mesmo, ou então com os peregrinos, e passa a falar com Jerusalém. Mas eu quero ainda fazer mais uma fala sobre pararam os nossos pés. É como quando a gente vai, por exemplo, a um lugar turístico e daqui a pouco você desvenda, diante dos teus olhos é desvendada aquela paisagem, e aí você fica parado, admirado, olhando, e o misto de sentimentos, de alegria, de contemplação, de regozijo, toma conta de você. Então, pararam os nossos pés, quer dizer, lá de longe a gente parou, é como se a gente dissesse: chegamos. Não estou nem acreditando que aqui eu estou. E aí no versículo número 3 ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. Compacta quer dizer uma coisa espremidinha, né? Fala em compacta, lembra aqueles aviões da Azul, aqueles da hélicezinha que bate e tudo, né? Que a gente pensa que vai cair. É um avião muito compacto, muito espremido, muito pequenininho. Então, a gente pode se atentar para esse significado. Jerusalém era uma cidade compacta, quer dizer, bem amarradinha, bem feita, bem construída, bem encaixadinha.
Mas a verdade é que aqui no Salmo não se trata apenas da descrição física, de dizer que as casas, os muros, as calçadas eram tudo bem projetados e bem encaixadinhos. A ideia aqui é avançar. Além de falar dessa descrição física, é também nos chamar a atenção para o aspecto da unidade espiritual que acontecia em Israel. Uma cidade compacta quer dizer bem unida. Unida no mesmo pensamento, na mesma fé, o que depois ele vai traduzir por o pedido de haja paz em Jerusalém. Uma nota de rodapé de uma Bíblia de estudo, ela sugere que, para esse versículo, há uma outra possibilidade de tradução. Poderia ser traduzido assim: é uma cidade construída para que nela se reúna a comunidade. Ou seja, é construída com um propósito de reunião, com o propósito de abrigar os peregrinos, com o propósito, literalmente, de ser o centro de adoração do mundo da época de Israel. Versículo número 4. Para onde sobem as tribos do Senhor. O que são tribos? São os grupos, da onde que descendem as tribos. Tribos aqui são os grupos de povos. Não mais necessariamente as tribos do povo dos 12 filhos dos 12 descendentes do Jacó. Mas os povos que vêm das várias vilas, das várias cidades, que vêm agrupados em famílias, em parentes, em caravanas. Então, as tribos do Senhor, como convém a Israel. Essa palavra convém a Israel, ela é mais do que uma recomendação. Esse convém a Israel significa conforme Deus havia ordenado. Então, eles sobem, né? Deus havia ordenado as festas maiores, e Deus havia ordenado que Jerusalém era o centro da adoração cristã, e que para lá deveria todo cristão peregrinar pelo menos uma vez por ano. Então, por isso ele vai dizer, para cá sobem. E notem, subir outra vez, porque literalmente Jerusalém ficava no alto do monte, né? Monte, a Sião Celestial. E qual era a finalidade para a qual eles subiam até Jerusalém? O versículo 4 vai dizer: para renderem graças ao nome do Senhor. Esse era o objetivo das peregrinações. Não era uma excursão de visita. Não era uma excursão só para conhecer um lugar turístico e importante do povo, do mundo da época. Mas era com a finalidade de render graças a Deus. É para isso que os peregrinos se preparavam. Aliás, essa também deveria ser a razão que nós nos preparamos para ir à casa de Deus. Para tanto render graças a Deus, como também sermos servidos por Ele. A mesma coisa acontecia com o Israel no Antigo Testamento. E eles rendiam graças de muitas formas. Eles cantavam, o livro dos Salmos é o hinário do povo. Os próprios cânticos de romagem são hinos que serviam para esses propósitos. Eles tocavam, existiam também os levitas encarregados apenas de tocar os instrumentos. Louvavam a Deus com adufes, com danças, com harpas, com instrumentos e com cânticos. Ofereciam sacrifícios de animais que eram trazidos de casa, a maioria deles, né? E por isso já explicamos na semana passada que esse também tornava como uma das coisas perigosas no caminho, porque os salteadores estavam prontos para saquear e roubar o povo, as caravanas, especialmente seus animais. Eles traziam também os seus dízimos, e dízimo no Antigo Testamento, e hoje também dízimo tem esse significado. Dízimo significa literalmente 10% daquilo que você ganha, ou daquilo que você recebe. Quando não é 10%, hoje a gente tem como entendimento no Novo Testamento, a nossa oferta é uma oferta livre, cada um decide o seu percentual. Mas aquele que quer ser um dizimista, para ser dizimista é necessário ofertar 10%, do contrário é oferta livre. Para o Antigo Testamento, eles tinham como lei trazer os 10%, o dízimo, quer seja dos seus
da sua criação, aqueles que trabalhavam com a criação de animais, quer seja das suas colheitas, aqueles que plantavam, e assim por diante. E aonde é que eles adoravam? Eles adoravam, então, e traziam toda essa ação de graças lá, centralizavam no templo de Jerusalém. Lá estavam os sacerdotes, também ordenados por Deus, que deveriam provir ou proceder da tribo de Levi. E lá tinha sacerdotes que eram especializados para oferecer os holocaustos, para receber as ofertas, e também o sumo sacerdote que poderia uma vez por ano entrar no lugar santo dos santos no templo. Dentro das imediações do templo, havia também um lugar chamado átrio. E esse lugar poderia servir como um lugar de festa. Ou seja, imagine só, você vai daqui desta cidade para lá, o seu parente vem lá de uma outra cidade, o seu outro parente vem, e lá vocês se reúnem todos. Bom, é um grande encontro familiar também. Não tinha só oração, tinha também encontro familiar. Então o átrio servia para o povo fazer uma festinha, literalmente. Fazer ali uma comemoração em família, se alegrar também pelo encontro, pela comunhão. Isso é mais ou menos os nossos congressos, né? Ele vai continuar no versículo 5 dizendo, lá em Jerusalém estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. O que significa isso? Ele olha para o palácio, porque o rei morava lá, e ele exclama, é daqui que Deus governa o povo. Lembrando que o rei, ele também trazia sobre si a importância de ser uma voz de Deus para o seu povo. No Antigo Testamento, vai existir esta ideia. O rei deveria ser aquele que governa de acordo com o coração de Deus. Ele vai governar e ensinar ao povo as leis de Deus. Então ele olha, ele vai dizer, é de lá dos seus tronos que procede a justiça. É de lá que sai a lei. Jerusalém, então, era um centro religioso e civil ao mesmo tempo. E esse acúmulo de cargos do rei vai nos lembrar de Jesus. Nós aprendemos em doutrina que Jesus, ele exerce 3 ofícios. Um que é o ofício sacerdotal. Sacerdotal lembra sacrifício, lembra que Jesus se ofereceu a si próprio como sacrifício por nós. Lembra o ofício profético, que depois vai ter no meio de Israel os profetas. Ofício profético significa a pregação do evangelho. E ofício real, que significa que Jesus reina como rei vitorioso sobre o mundo inteiro. Então, aqui, também na figura do rei do Antigo Testamento, nós temos essa ideia de tipo e de antítipo, onde aponta também para Cristo Jesus. Bem, feita essa descrição de Jerusalém, feita essa contemplação da cidade de Jerusalém e da alegria que ele sentia por estar ali, no versículo 6 agora ele vai fazer um pedido para o povo. Orai pela paz de Jerusalém. Por que ele pede pela paz? Bom, em primeiro lugar, é preciso lembrar que Jerusalém, esse tempo que nós estamos falando, estava situado num tempo de grandes turbulências. Hoje não é diferente naquelas terras. Mas Jerusalém vivia sendo atacada e tentada saquear por inimigos, tanto é que depois, lá no início do Novo Testamento, eles destroem pela segunda vez o templo de Jerusalém. Mas então, ele pede para que orem pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Então ele pede por esses tempos de turbulência. Ele lembra dos povos que se levantam contra Jerusalém. E o peregrino queria paz. Queria paz para poder peregrinar. Como é que ele ia peregrinar para uma cidade onde reinasse a violência, a guerra, onde corresse o risco de vida? E, consequentemente, ele ora para que Israel inteiro possa ter paz. Primeiro, no versículo 7, olha que interessante, ele diz, paz, reine a paz dentro dos seus muros.
A paz começa dentro dos muros. Como é que nós podemos compreender isso? Literalmente aqui no Salmo, ele está orando para que a paz reinasse dentro da cidade propriamente dita de Jerusalém, dos seus habitantes, daqueles que moravam ali, para que houvesse harmonia, para que também recebessem bem os peregrinos e etc. e tal. Mas ele também está pedindo pela paz entre os irmãos. A paz no interior. A gente pode pensar isso dentro das nossas igrejas. Tem igrejas, tem congregações onde são também um verdadeiro palco de guerra, onde os irmãos não têm paz, onde ela é dividida em grupos, onde ela é dividida em panelinhas, onde ficam brigando e a paz não reina dentro dos muros, muitas vezes, da própria igreja. Então, isso é triste quando isso acontece. E o salmista aqui, ele pede paz, que a paz reine dentro dos teus muros, entre aqueles que são irmãos. No versículo 8, ele estende um pouco isso. Ele vai dizer, por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço que haja paz em ti. Claro, ele queria que essa paz alcançasse as outras pessoas também, os peregrinos que vinham de fora, para que todos também prosperassem, para que todos vivessem bem e em paz com sua família. E aí no versículo 9, ele termina dizendo, por amor da casa do Senhor, aqui ele volta a falar do templo, o nosso Deus, eu buscarei o teu bem. Então ele se envolve, ele vai dizer, eu vou buscar o bem de Jerusalém, eu vou buscar o bem desta cidade, eu vou buscar o bem para que esse templo continue sendo aquilo que Deus escolheu para ser. Eu vou cuidar para que aqui continue sendo o centro que Deus escolheu para revelar sua palavra. E de que maneira que ele vai fazer isso? Ele diz algumas coisas. Orando pela cidade, protegendo a cidade da guerra, como Davi fez muitas vezes, preparando seus exércitos para proteger Jerusalém. Eu vou contribuir financeiramente para que o templo se mantenha, para que as suas atividades elas continuem acontecendo. Eu vou procurar peregrinar, se não 3, pelo menos uma vez por ano, para que a lei de Deus ela se cumpra. Então o peregrino aqui, ele age. E todo peregrino, então, vai fazer a mesma coisa. Bom, o que esse salmo tem a ver conosco, queridos irmãos? Será que precisamos hoje continuar exaltando, louvando Jerusalém, da mesma forma como acontece aqui nesse salmo? Bom, o templo de Jerusalém não existe mais. Ele foi derrubado pela última vez no ano 70, depois de Cristo, pelo Império Romano, e hoje o que sobrou lá foi um pedaço daquilo que se chama o Muro das Lamentações. Uma coisa importante da gente compreender, a vinda de Cristo, ela representa o cumprimento de todas as promessas feitas por Deus no Antigo Testamento. Todas aquelas coisas que eram símbolos, que eram exigências e que eram gestos importantes, elas se cumprem em Cristo Jesus. E também a questão da adoração no Templo de Jerusalém. O apóstolo Paulo vai dizer que as coisas da lei antiga eram como sombras daquilo que haveria de vir. Nesse sentido, o tabernáculo e o templo de Jerusalém também eram sombras. Eles tinham um objetivo, como eu já expliquei no começo, o que é que Deus queria ao se manifestar ali. Mas Jerusalém hoje nem sequer é mais o centro religioso do mundo. Onde é que é o centro religioso? O centro religioso não é mais um lugar físico. O próprio Jesus vai dizer que já chegou a hora em que os meus adoradores, eles não me adoram mais nos montes e nas cidades, mas eles me adoram em espírito e em verdade. O apóstolo Paulo vai nos ensinar de que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Deus habita ali. O seu reino vem a nós, ensina-nos Lutero no Catecismo Menor, o reino do Senhor vem a nós sem que nós o peçamos. Ele vem a nós na fé.
que Deus nos dá pelo seu Espírito Santo. O povo de Deus, a igreja, que é o povo que crê em Cristo, é hoje o santuário do Espírito Santo. E aí é importante nos lembrar que há uma promessa bíblica da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, que é a igreja de Cristo Jesus. Nova Jerusalém, que é o povo redimido, salvo. A igreja que João viu reunida lá no livro de Apocalipse. Bom, queridos irmãos, isso não quer dizer que a nossa igreja, enquanto templo de paredes, ela não tenha seu significado e sua importância. Mas não é as paredes propriamente ditas, e sim a reunião do povo que se reúne em torno da palavra de Deus. Portanto, esse salmo nos convida também a nos alegrarmos. Alegrarmos por poder festejar os louvores de Deus com outros irmãos. Especialmente porque nós hoje podemos ir quantas vezes quisermos na igreja. Podemos nos reunir em culto, em devoção, em momento de estudo bíblico, quantas vezes nós quisermos. Não há mais uma limitação. Não precisamos estar limitados a um único lugar. Mas a vida de comunhão, a vida de reunião com os outros cristãos, ela é centro dos planos de Deus. Nós não podemos cair nessa ideia de que podemos ser um cristão desigrejado. Se a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça, ser desigrejado é cortar a cabeça fora. É querer viver separado. Cristo é o cabeça da igreja. Igreja é o povo que se reúne em torno dos meios da graça, palavra, batismo e santa ceia. Ser igreja é um desejo do coração de Deus. A igreja tem defeito? Tem sim. O meu irmão que está sentado lá tem defeito? Tem defeito. Mas eu também tenho. Você também tem. Então a igreja é feita de pecadores. Mas é feita de pecadores que estão crescendo, que estão conhecendo a palavra. É feita de pecadores que caminham para a Nova Jerusalém. Nós também estamos peregrinando para Jerusalém, a Jerusalém celestial. Nesse sentido, esse salmo também, ele tem para nos ensinar que nós olhamos com alegria e expectativa o dia de estarmos também nessa Nova Jerusalém. E enquanto esse dia não chega, nós oramos. Oramos pela paz na igreja, oramos para que Deus conceda harmonia entre o seu povo. Nós oramos pedindo a Deus sabedoria por aqueles que lideram as nossas igrejas, as nossas congregações, os nossos sínodos. E uma atitude do cristão, nós falamos bem da nossa igreja. Contribuímos na medida em que nós podemos financeiramente, mas também com os nossos dons para o sustento, para a manutenção da nossa igreja. E nesse sentido, queridos irmãos, nós somos desafiados a convidar as pessoas para que também estejam presentes na casa de Deus. Disse alguém certa vez que fazer evangelismo ou convidar alguém para estar na casa de Deus é como se um mendigo que descobriu onde tem comida convidasse o outro para ir lá também comer. Nós somos todos mendigos espiritualmente, necessitados, carecidos da graça de Deus, carecidos do seu amor e da sua compaixão. E quando nós convidamos outras pessoas, estamos convidando para que elas também vão à casa de Deus, matar a fome e matar a sede espiritual. E poder matar a fome e a sede espiritual é sentir o que Davi sentiu. E o que os peregrinos também sentiram. E eu encerro com esse versículo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos falar todo mundo junto, mas sem abrir o microfone. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, versículo 1. A partir de hoje, eu espero que quando vocês escutarem o pastor abrindo o culto com esse salmo, vocês se encantem e a cabeça de vocês exploda
com uma porção de ideias que a gente hoje descreveu aqui. Vai mudar, não é só uma alegriazinha, mas vai ser uma coisa impactante você escutar isso daí. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui para deixar vocês também falarem alguma coisa, se têm vontade de falar, perguntar ou expressar alguma coisa, fiquem à vontade antes da nossa oração final.